É um prazer estar aqui com vocês. Nós, hoje, conforme a programação, vamos conversar com alguns craques da área de mercado, dando sequência à nossa discussão do dia de ontem. Eu queria muito iniciar essa discussão comentando que ontem nós tivemos uma visão da safra, nós demos uma dimensão da safra, de quais são as tendências da safra, os motivos que levam a uma quebra, que a gente ficou em coisa como 540 a 553 milhões de toneladas de cana, alguma coisa que mostrou que provavelmente com o mix nós vamos ter de 46%, algo como 33 milhões, 25 bilhões de litros, 33 milhões de toneladas de açúcar, o que é bastante abaixo do ano passado. Esses temas todos vão ser discutidos aqui. Eu queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, comentar com vocês da nossa feira virtual. Por favor, acessem a feira no nosso site, vocês vão poder conhecer todos os produtos dos nossos patrocinadores. O que é importante para comentar com vocês é que assim, passando pela BASF, Bayer, Corteva, Esser Group, Fertilaqua, FMC, Ihara, LMC, Syngenta, Terreos, Ubifol e UPL seguem nos apoiando, além do nosso suporte que temos da ABAG, a BAG de Ribeirão Preto, da Bioagência, Orplana, a Única, o Rabobank, a RDR e a UDOP. Então, de novo, o meu agradecimento a todos eles pelo apoio de sempre que nós temos recebido. Nós, agora, no dia de hoje, nós vamos dar sequência, portanto, àquela visão de safra, obviamente, o que significa a visão disso frente à questão do mercado e o que acontece com as finanças setoriais. Sempre focando para a safra 21-22, mas, é claro, em alguns casos, analisando alguns pontos anteriores. Nós vamos ter conosco, participando da reunião de hoje, como moderador, o Manuel Pereira de Queiroz, nosso colega engenheiro agrônomo, formado aqui pela Exalc, meu colega de escola e meu sócio nesses eventos, que eu estou com o Mané há tantos anos aqui. O Mané tem grande experiência, não só no setor produtivo, como também em banco. O Manuel é um cara realmente muito especial para nós. Nós temos conosco também o Andy Duffy, que estará aqui como representando o Rabobank, falando das finanças setoriais, o Martin Todd, da LMC, focando na questão internacional, tanto de açúcar como também um pedaço do etanol, e o Tarsilo Rodrigues, da Bioagência, colocando o tema, focando muito mais no tema do etanol como impacto importante no nosso negócio. Pois bem, dito isso, eu queria devolver a palavra para o coordenador Mané, na verdade não é devolver, mas passar para o Mané, que dá sequência como moderador espanhol. Por favor, Manuel, a palavra é sua. O som, Manuel. Obrigado, Caio. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no meio dessas feras. A gente sempre aprende muito ouvindo aí o que eles têm para falar, e acho que as notícias para serem dadas hoje são notícias boas, né? Quer dizer, elas já vêm sendo boas há algum tempo, mas eu acho que, graças a Deus, nós vamos ter boas notícias. A gente teve ontem, a gente viu que a gente tem uma perspectiva aí de quebra de safra esse ano, existe uma certa preocupação em relação à parte da produção, mas acredito que as notícias aí que o Martin Todd, que o Tarsilo e que o Andy vão nos dar, do ponto de vista de mercado, devem ser bastante positivas, tá? Antes de começar, eu queria falar um pouco como é que vai funcionar. Na palestra do Martin, quem quiser a tradução simultânea, tem um botãozinho do lado direito da sua tela embaixo chamado Interpretation. Ali você pode clicar e escolher a tradução que você quer, se você quer original em inglês, se você quer em português, tá? Outra coisa, findas as três apresentações, a gente vai tentar fazer uma apresentação de 20, 25 minutos cada uma. Fim das três apresentações, eu vou tentar consolidar as perguntas. Eu peço para vocês fazerem as perguntas através do
do QIA, deve ter um QIA ali embaixo, também na barra de baixo de vocês, para vocês colocarem as perguntas por lá. Eu vou receber, vou tentar consolidar e passar. A gente vai fazer 20 a 25 minutos cada um dos palestrantes e depois, no final, a gente tenta fazer e responder as dúvidas de todos. Eu queria começar a apresentação dando boas-vindas ao Martin Todd, da LMC Internacional. Acho que os três aqui dispensam apresentações, quer dizer, o Martin tem sido nosso colega aí nesses debates há bastante tempo, sempre muito claro, muito focado e muito straight to the point, como dizem os britânicos. Então, Martin, the floor is yours. Martin, your phone is on mute. Apologies. Well, thank you, Manuel, and thank you, Caio, for your kind invitation as always. And it's a pleasure to speaking to you all again. As Manuel said, I'm going to talk about the prospects of the world sugar market, and as he said, that the situation is looking promising and good for the Brazilian industry. So let me start going to the next slide. So I'm going to talk first about market developments and then really about some of the issues around price prospects for the future. So if you remember when we met 6 months ago in October, the market was already on a clear upward trend, and prices are now, have continued to rise and are much better now than before the COVID hit. But I think there's an important difference to see, which is not just that the nearby prices are so much stronger, but also we see much firmer forward prices. So if you look at the chart on the left, the green line shows you how the prices looked back in October last year. And you can see that the nearby prices where a lot of the strength was. Further forward, the prices were weaker. But now, if you look at the price structure today, the gray line, you can see that prices are, first of all, much higher, 3.5 cents higher. But you can also see that there's much more strength in the forward position. So this is telling us that the market perceives a much greater tightness in the market, not just nearby, but over the rest of this year and into next year. So I guess the question is, what's changed over the last 6 months, and what does it mean when we go ahead? Well, you can see on the left-hand chart some of the points there. I mean, we've seen the macro recovery, which has resulted in higher oil prices. Funds have been buying a lot of futures in the sugar market. We've seen continued strong buying from China. We've seen there was uncertainty over India, and I think that we will see that uncertainty come again. We've had poor Thai crop, and now the latest development really is the uncertainty about the size of the Brazil's crop, which we discussed a lot yesterday. So let's look at some of these points individually. I think the Thailand situation is really important. Thailand has left a huge gap in this market. They've just finished in March the 2021 harvest, and they harvested just over 65 million tons of cane, and that is half what they harvested 2 years ago. And so you can see on the left side, this means that the production of sugar has fallen tremendously. And if you look on the right side, you can see also that the exports have fallen hugely. So exports this year will be maybe 4 to 5 million tons,
compared to 9-10 million tons 2 years ago. Yes, we do expect some recovery in 21-22. So it's still a long way to go, but maybe it'll be 80, 85, 90. Some people think a little bit more sugar cane next year, but it will take time for Thailand to recover fully. So in the meantime, the market has been relying on a lot on India, but India is, there are a lot of uncertainties around India. Yes, they eventually provided subsidies to export another 6 million tons last year, but as you can see on the right side, the exports in this past year are more or less unchanged from the year before. The big change really was that they reduced the subsidy from about $140 a ton per ton of sugar export to 80. So what that did was to raise the international sugar price that was needed to encourage the millers to export sugar. So that was supportive for the world sugar price. There's talk that they might increase the quota a little, maybe another couple of million tons this year. Let's wait and see. But the main big issue is we don't yet know what they're going to do in 21, 22, and we won't know that for a while. Will they export the same amount of sugar, less, more? What will the subsidy be? So I think that uncertainty and those questions will continue to, or will become louder as we move through this year and come to the start of the next crop. I think in terms of the production in India, we're expecting the production even next year to be probably even a little bit better than this year, but more sugar is going to production of ethanol. If we look now to the other interesting part of the market, that's China. So China has continued to buy a lot of sugar. The market balance in China is fairly stable. The gap between production and consumption is not changing very much, but they continue to buy a lot of sugar. And recently, a reasonably significant point is that the government is now restricting imports of liquid sugar, which had become quite substantial. So that will shift the demand to imports of raw sugar, which are more transparent in the world market. So I think why we've had this tightness in supply from Thailand and no additional supply from India, we've had China strong buying, which has been supporting demand when the market export availability has been tight. But this demand is quite price sensitive. So we know that when the price goes up, it can switch off that import demand. But when the world price falls, it can switch that back on. And we saw that in the last, just in the last weeks, when the world prices came back down again, and China has come into the market to buy a lot more sugar. But the chart on the right just shows you the cumulative raw sugar imports into China in recent seasons, and you can see that 2021 demand is very strong. So what can we expect from elsewhere in the world to help resolve this tightness? I mean, Europe, if you remember 2 years ago, 3 years ago, we were talking a lot about Europe being a lot of exports out of the EU. We saw Ukraine was exporting sugar. We saw even Russia exporting a lot of sugar, not just to its regional markets, but even starting to test exports to the world market. But all of these countries, all of these regions now are producing much less sugar. And we don't expect them to play a very significant role in the world market at all. The planting of the beet crops has just happened in the last
1 month, and it's still happening in some regions of Europe. But the planting has been slow. It's been very cold spring. It's been a very dry spring. So EU production and exports will be modest, I think, because of reduced area, and we'll see about yields. But even with a more normal yield, we don't expect the EU to export much more than 1 million tons of sugar. Ukraine, currently they're importing, and we don't expect to see substantial exports. Russia also, we expect to see some recovery in production, but the market is probably going to be balanced, and they too may be importing a bit of sugar in the meantime. So I think in the global context, we can't expect Europe to come, if you like, to provide new supply, additional supply into this sugar market. And what that means, of course, is that the pressure remains on Brazil to fill any gap. But of course, there's a huge difference in the mood about Brazil this coming crop compared to what there was last crop. I mean, last crop, 2020, it seems to me, Brazil had an almost sort of miraculous situation where you had a big cane crop and high cane quality, high ATR content in the cane, which is a very unusual combination. But of course, that meant there was a lot of product, and the industry, as we all know, was able to produce a lot of sugar to supply the world market. But as we move into this into this year, it's becoming clear that the cane crop in Brazil is going to be smaller. I mean, there's a lot of discussion about how big it will be, but I think we know that everybody's gradually starting to mark down their expectations for the cane crop, and that will also therefore translate into less sugar production. So I think that the big questions are how much will the sugar production decline, and will the decline in Brazil be larger than the recovery that we expect in Thailand? Because we're not going to see much change, I think, probably in India. We don't expect any new sugar coming available from Europe. So I think what happens in Brazil in the coming months is going to be very important for the future of sugar prices. Now, we, like everybody else, run these trade balances, and this is a trade flow balance that we looked at now about 3 weeks ago. So before, when the outlook for the crop in Brazil perhaps hadn't deteriorated as much as it has in the last few weeks. But even when you go back to this situation where we were expecting Brazil to maybe export roughly 28 million tons of sugar, you can see from the chart on the left, these are the balances between raw sugar export availability and import demand, and by quarter. And perhaps better way to look at it is on the right, where you look at the cumulative flows. And what you see is that over the next 12 months, we don't see any significant surpluses of sugar. In fact, the market looks very balanced. So if you start talking down production in Brazil, it makes the situation look much tighter. And in this assumption, we're expecting India to ship maybe 5 million tons from Q1. Açúcar que viriam no quarto trimestre e no primeiro trimestre do ano que vem, mas não sabemos quais vão ser os subsídios, etc., em relação à Índia, né, também. Então, toda essa incerteza, se isso acaba sendo o pano de fundo que leva a uma problemática para o mercado do açúcar. Pensando nessa situação fundamental, vamos falar um pouco do que está levando ao preço do futuro.
Eu acho que, pensando de uma maneira macro, o que é favorável para o mercado do açúcar é que o preço do petróleo, aqui na esquerda, vocês veem que houve uma recuperação muito boa. E isso também leva ao otimismo em relação à recuperação global no longo prazo. Então, isso está aumentando não só o preço do petróleo, mas também da gasolina, da paridade do etanol. E com isso, tem mais fundo, tem mais financiamento, especulativos até, né? Que são mais favoráveis às commodities, perderam um pouco de entusiasmo, na realidade, há algumas semanas, mas parece até que está voltando o entusiasmo. Então, eu diria que essas influências macro e externas são macro, são favoráveis para o mercado do açúcar. Quando nós consideramos o preço do açúcar mundial, uma coisa que é miraculosa também, uma situação miraculosa, quando nós consideramos na perspectiva do Brasil, é que temos um preço fixo, firme do açúcar, ao passo que nós temos o câmbio do real muito fraco. Então, é uma combinação até incomum, na verdade, de você ter esse aumento no preço em dólares, e a moeda no Brasil está tão fraca. Eu mostrei esse gráfico da outra vez. Aqui seria o preço dos diferentes contratos por o açúcar, aqui em reais. E vocês veem aqui que está só subindo e subindo nos últimos 6 meses. E agora está acima do custo de produção do açúcar no Brasil. Então, é uma situação bem favorável, eu diria, para o Brasil. Mas combinação, no ano passado tivemos uma safra excelente, um preço excelente. É uma situação bem incomum, eu diria. E eu acho que o Brasil se beneficiou dessa situação. Então, embora os prospectos da safra para o próximo ano ou deste ano não sejam tão bons, os prospectos do preço estão muito favoráveis. O meu último slide aqui com o gráfico que eu gostaria de mostrar é um em que nós antes tentávamos monitorar o preço do açúcar em relação a alguns benchmarks fundamentais para definir o preço do açúcar. Então, a linha verde seria o preço do açúcar próximo. E vocês veem aqui que na linha verde temos um valor que fica entre outros dois pontos de preço. Tem aqui essa linha marrom no meio do gráfico, que seria a paridade de exportação na Índia. Então, é o preço. O preço do açúcar tem que estar acima disso para incentivar os usineiros indianos para exportar. E o mercado mundial precisa do açúcar indiano, então tem que entender acima disso. E aqui, essa linha roxa, que seria a paridade de importação da China, que seria o teto, digamos assim. Então, se o preço está abaixo desse teto, a China continua comprando açúcar. Mas, quando o preço vai ficar acima desse teto, a China para de importar porque já não dá mais lucro. Então, o que nós vemos aqui, que desde o começo deste ano, aliás, no começo deste ano, o mercado deixou a China continuar a comprar açúcar, estava acima da paridade de exportação
da Índia, estava abaixo do teto da China, tinha açúcar suficiente e a China comprou. Mas agora, pensando mais para os 2 primeiros meses deste ano, o mercado começou a chegar a esse nível de preço em que você interrompe a demanda da China. E você olhando aqui, você vê que a paridade do etanol no Brasil, que na realidade que é feita com base nos preços futuros de julho a outubro. Então vocês veem aqui também que está subindo também, está crescendo também, está em mais ou menos 15 agora a base. Então o que nós vemos aqui é que tem essa pressão para subir o preço do açúcar. Eu acho que a grande pergunta, que é a incógnita, eu diria, será que nós vamos ainda usar as mesmas referências de preço no futuro, este ano? Porque se a produção no Brasil for muito menos, muito baixa, e não tem um aumento na Tailândia, então o mercado talvez precise encontrar uma outra maneira de controlar a disponibilidade. Talvez a China não seja o ponto de inflexão. Não quero falar muito mais sobre isso, porque temos que ver o que está acontecendo no Brasil e ver o que acontece na Tailândia também. Nós sabemos que tem os fundos, isso pode mudar a qualquer momento, mas o que eu queria passar para vocês, finalizando a minha apresentação, é dizendo que se tornou cada vez mais favorável a situação e o Brasil, com a moeda fraca, está numa posição, está bem posicionado para aproveitar essa situação. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Martin. Excelente apresentação, como sempre. Muito bom e acho que o pessoal está gostando, né? Quer dizer, acho que depois de muitos anos dando notícia ruim por aqui, né, Martin? Nós conseguimos agora dar notícias boas. Pessoal, o Martin passeou aí pelo preço de açúcar, mercado de açúcar. É óbvio que a gente tem sempre a correlação com o etanol. E agora eu passo a palavra para o Tarsilo Rodrigues. O Tarsilo é, na minha opinião, um dos, se não o maior entendido de etanol do Brasil. Eu acho que para a gente sempre foi, para mim, pelo menos, sempre foi uma referência. E vamos ver o que ele tem para ver, quer dizer, como é que esse mercado de etanol, a gente viu aí que o etanol é um floor, né, um ultimate floor, nas palavras do Martin, para os preços de açúcar. E vamos ver agora com o Tarsilo como é que o etanol também influencia o preço de açúcar e qual que é o mercado, qual que é a tendência do mercado para esse ano. Tarsilo, com você a palavra. Obrigado, Manuel. Agradecer ao Caio aí mais uma vez o convite. Nós já estamos aí com certa rodada aí. O Projeto Safra tem 20 anos, tem 20 anos que a gente está aqui. E já vimos de tudo acontecer nesses mercados. Mas realmente agora a gente está num momento muito bom. Aproveitar esse momento, esse cenário. E aí encorajar o pessoal a plantar mais cana, né? Porque nitidamente a gente está com um problema de oferta, né? Os mercados totalmente muito aquém, a gente vai ver isso aqui agora. Muito bem. Bom, o Caio ontem trouxe uns números em que a gente ainda não havia tido contato, né? Mas a nossa projeção é um pouquinho diferente, mas é interessante a gente balizar isso e colocar dentro dessa possível quebra bastante significativa que a gente vai ver na safra 21-22, né? Então, as nossas projeções, a gente utiliza o câmbio da pesquisa Focus, né? Então, a pesquisa Focus nos diz qual é o câmbio no final de 21, final de 22.
A partir daí você desenha uma curva de câmbio, porque é evidente que não vai acontecer isso, mas é o que o mercado está dizendo. Então, a gente faz toda a nossa projeção, porque precisamos do preço do petróleo, do preço da gasolina, convertido em reais, porque esse é o nosso limite do preço do etanol. Então, o Martin mostrou que nós estamos abaixo, mas nós estamos próximo do limite do etanol. Então, o que muda isso? Só uma equação de mudar petróleo ou mudar câmbio, né? Que também acaba afetando o mercado de açúcar. Então, hoje, as usinas estão priorizando a produção de açúcar. Então, nós vamos ter, de novo, uma safra, embora percentualmente mais alcooleira, mas todo mundo maximizando a produção de açúcar, né? Nós gostamos muito de usar a projeção do EIA, eu acho que ela é bem assertiva com as suas correções, embora tenha dados aí de outras consultorias falando bastante em petróleo, mas o petróleo, a situação é positiva, né? Você vê o PIB, hoje nós vimos aí uma projeção do PIB do resto do mundo, todo mundo vai recompor o PIB em 2021, das perdas que tivemos em 2020. O Brasil talvez não, mas a grande parte do mundo vai repor. Isso traz o impulso ou a manutenção nos preços do petróleo, né? Então, toda a parte agronômica que diz a respeito da oferta, a Canaplan é que nos assessora para a gente montar todo o nosso trabalho. Mercado de combustíveis, essa é outra incógnita que a gente viu alguns números bastante expressivos no ano passado, de queda de demanda, mas ao mesmo tempo uma recuperação dessa demanda, né? Os nossos dados são baseados na ANP, a gente tem informação até março de 21, os últimos dados, né? O mix de produção nós estimamos em consonância com o mercado, né? E só um detalhezinho, a importação de etanol esse ano será complementar e ainda vão depender dos parâmetros de arbitragem, né? Hoje, o etanol americano hoje está subindo 5,95%. Né? Então, isso está totalmente fora da arbitragem aqui do Brasil. Mas a gente ainda tem um pouco de etanol do Mercosul, do Paraguai, que acaba entrando sem imposto, né? Mas esse ano, os números que na última safra entrou mais ou menos isso. Acredito que o mercado os distribuidores finalizaram as compras do contrato de anidro. Eu acho que pouca gente apostou em deixar parte do seu suprimento com o etanol importado, porque o risco é gigante. Você tem uma volatilidade da base e do câmbio. E trazendo para o nosso mix, né, a gente vê que desde 2020 houve uma mudança forte no mercado de açúcar, né, que na safra 19/20 a gente na 18/19 não conseguiu reverter, mas na 19/20 e na 20/21 o açúcar pagou mais do que o etanol, que vem fazendo com que a gente vá nos limites da nossa capacidade de produção de açúcar. E fazendo uma projeção, você vê que mesmo nesses preços bons de etanol que a gente está vendo, suportado pelo petróleo aí do Brent na casa de 65 e câmbio de 5,40, você tem uma vantagem muito grande para o açúcar. Lembrando que esse é o açúcar do prompt, né? As fixações brasileiras foram abaixo disso, mas mesmo assim acima dos preços que a gente observa na equivalência de etanol, né? Então, vai continuar uma safra maximizando o açúcar e em detrimento da produção de etanol. E é o que eu falo sempre, você tem menos cana, vai tentar fazer o máximo de açúcar, tem que fazer o anidro, porque o aumento da demanda de gasolina vem junto com a redução da oferta de etanol, e a demanda de etanol se faz no campo. A nossa frota flex permite isso. Então, se eu produzir 20, vou consumir 20. Se eu produzir 18, vou consumir 18. Se eu produzir 25,
eu vou consumir 25. Então, a demanda de etanol se faz no campo e o ajuste se dá na gasolina para fechar o ciclo Otto. Né? Então, as nossas projeções aqui, né, nós sempre vamos ajustando. A gente está enxergando uma redução de área, uma pequena redução de área e uma queda de produtividade, fechando 570 milhões de toneladas de cana, com 35,4, quer dizer, são 3 milhões a menos de açúcar. Então, você já vê que o mercado já começa a sentir esse baque. Né? Vamos produzir o mesmo anidro porque há uma tendência de reduzirmos a exportação, ou seja, trazer para o mercado interno aquilo que o mercado no ano passado não consumiu, em função da pandemia. Uma queda de 2,9 no etanol, e no etanol total 3 milhões do etanol de cana. Nosso ATR 139,4, uma queda de 3,7. O milho sai de 2,55 esse ano para 3,21. É um ganho, porém, muito aquém do que a gente vai reduzir do etanol de cana. Então, em nosso cenário, nós vamos ter 2,3 milhões de metros cúbicos a menos nesse mercado. Consequência disso, vamos ter que ajustar a nossa curva de preços. Né? Então, da cana 24, nós vamos perder 2,9, o milho me dá um ganho de 0,6, vão ser 2,3 a menos para ofertar esse ano. Olhando um pouquinho do cenário de petróleo, eu sinalizei para vocês, aqui são as projeções do EIA, né? O EIA atualiza essas projeções mensalmente, e você tem a projeção para 2021, que é a linha azul, e a projeção, a linha vermelha, é para 2022. Né? Então, a linha azul é o real, onde o mercado estava, a linha vermelha é 22, a linha preta é 2021. Então, em janeiro, a visão do EIA era 49 dólares e 70 o barril. Em fevereiro para 50, março 57, abril 58. Né? Então, à medida que a vacinação vai ganhando espaço no mundo civilizado e as economias tendem a se recuperar, vai sendo feito esses ajustes do preço do petróleo. Né? E dentro do equilíbrio do S&D de petróleo, você teve um surplus gigantesco no Q1 e Q2 de 2020, que levou o petróleo a níveis negativos, né? Há exatamente um ano. Entramos em déficit, corrigindo, reduzindo os estoques, e é uma tendência de um equilíbrio muito grande entre oferta e demanda. Então, isso traz uma certa estabilidade para o preço do petróleo. Lembrando, se houver aumento de demanda, há capacidade instalada. O PEP vem regulando produções de tal sorte a não sair do controle. Acredito que esse patamar de 65, 70 dólares é interessante, que para nós também é bastante interessante. Né? Eu queria trazer para vocês dois efeitos. Né? Esse petróleo nesse patamar e principalmente o câmbio mudou a cara. Né? Aqui é uma série histórica da gasolina americana, Bob, em reais. Né? Então você vê que aqui tem uma série de 10 anos, a gente estava preso nesse intervalo aqui entre 1 e 2 reais equivalentes, né? Para o preço da gasolina americana, e em 2021 a gente vê uma subida muito forte. Nós estamos falando em R$ 2,96. Quer dizer, isso aqui seria o preço de paridade da Petrobras. Né? Então, essa puxada de preço foi o que levantou os preços do etanol na nossa última entre-safra. Isso dá o quê? Um novo patamar para o preço de etanol. Né? Se nós estamos dizendo que o preço do petróleo está estabilizado por volta de 60 dólares e o câmbio de 5,40, esse é o novo patamar do preço de gasolina que vai suportar o novo patamar de preço de petróleo. Então, reparem que a média dos últimos 10 anos
em reais é 1,58. Quer dizer, nós quase dobramos aqui o valor num espaço muito curto de tempo. Então, houve uma mudança muito rápida num espaço de tempo que tudo indica que vai ficar, né? Trazido pelo quê? Pelo câmbio, né? A média do câmbio desses 10 anos é 3,15. Então, você vê que nitidamente a gente está num outro patamar e é exatamente o câmbio. Por quê? Porque a gasolina em dólar por galão ela está abaixo da média dos últimos 10 anos, né? Então, você vê que na primeira metade da década passada, era comum você ter a gasolina a 3 dólares o galão, né? Nós tivemos vários eventos econômicos que trouxeram essa gasolina para baixo, e hoje, perto de 2 dólares o galão, confortável para o americano, com certeza a demanda já está voltando forte nos Estados Unidos e vai trazer um novo patamar de preço para nós aqui no Brasil. Então, a nossa projeção é um WTI de safra de 61, uma gasolina de 1,76 o galão, câmbio de 5,46, a gasolina na refinaria 2,50 e uma gasolina média na bomba de 5,31. Então, essa é a nossa projeção, que nós vamos encaixar o etanol dentro disso. Que a conta é exatamente essa. Dado o cenário de gasolina, qual é a paridade e quanto que eu vou consumir ajustando exatamente a paridade, né? E olhando um pouquinho para o Brasil, entendendo um pouquinho o que a gente viu, né? Aqui são as variações desde janeiro de 20 em relação a 2019, sempre um ano contra o outro. A gente viu em abril de 2020 o ciclo Otto perder 30% da sua demanda, né? E veio recuperando, chegou em dezembro, zerou. Então, aqui em dezembro eu zerei a perda, ou seja, voltamos para o patamar de consumo de 2019, e a segunda onda acabou derrubando de novo o mercado, e a gente volta aqui em abril, em março crescer, porque nós já estamos comparando com março de 20, onde eu já tinha uma perda significativa. Então, o mercado de combustíveis ele está pronto para explodir, para sair do convencional. São esses percalços que a gente está vendo que vão acabando segurando ele. Então, no ano passado, a gente perdeu 14,9% da demanda em relação a 2019, de hidratado. A gasolina perdeu 6% e o ciclo Otto teve uma perda de 8,6%, distribuída aqui pelos trimestres, né? 22, 8, 1,8 e 2,5%. Então, o mercado foi se ajustando. O que nós estamos projetando para esse ano? Uma recuperação de 6,1 no Centro-Sul, 6,7 no Nordeste, 6,2. Então, perdemos 8, vamos recuperar 6, ainda estamos aquém de 2019, né? Então, o potencial é muito grande. Se a economia começa a engrenar, voltar para o patamar de 2019 e ultrapassá-lo é uma questão de tempo, que provavelmente a gente vai estar enxergando isso em 2022, né? E como a demanda se faz no campo, eu não tenho todo o etanol que eu preciso, nós vamos perder 8,2 da demanda de etanol. Em contrapartida, para atender o crescimento do ciclo Otto, a gasolina vai crescer 13,3%, fechando um crescimento de 6,2%, né, no Otto. Como nós não temos toda a gasolina que precisamos, vamos ter que importar mais gasolina. Se eu vou ter que importar mais gasolina, a política de preço da Petrobras ela tem que estar totalmente alinhada com o mercado internacional, senão você cria um gap gigantesco entre preço interno e preço internacional. Porque nós vamos precisar importar mais e mais gasolina, com ou sem a paridade da Petrobras, né? Então, acredito que a Petrobras vá manter a sua política de paridade, porque ela não tem toda a gasolina para atender a esse crescimento, que é parte do ganho do ciclo Otto e redução do etanol. Então, aqui são as nossas projeções
A linha verde é 2020, no ciclo Otto, a gente fica um pouco aquém, sempre comparando com 2019, que foi o último ano normal. Você vê que há uma recuperação, a gente não vai ver esses vales, né? Até março os números são reais. O etanol, a gente começa a safra, onde eu começo a incrementar um pouco a participação de etanol, mas pela restrição de volume que eu tenho que fazer uma redução drástica até o final do ano. Então, nós vamos reduzir mais do que aquilo que nós entregamos no ano passado. E, em contrapartida, é a gasolina que vai suportar todas essas oscilações, né? Então, a gasolina ela vem mais ou menos em linha com 2019 e no final do ano ela sobe fortemente. Temos de volumes absolutos, né, de demanda mensal. A linha vermelha foi o Otto 2019, a azul é 20 e a verde é 21. Então, vamos estar ainda aquém de 2019. Etanol, em termos de volume, vamos estar aquém, porque temos menos etanol do que 2020. E a gasolina vai ter que fazer essa correção, né? A linha verde, a gasolina, ela vai puxar forte a partir do segundo semestre. Então, o nosso desenho de ciclo Otto é esse, a gente fica superior aqui até a meados até o primeiro semestre da safra e vamos ficar ligeiramente abaixo do que a gente viu no ano passado. E o etanol, a linha azul, a gente veio crescendo, quer dizer, à medida que a demanda do ano passado foi se recuperando, a gente foi participando cada vez mais e tivemos que reduzir. Então, esse ano a gente já entra com uma demanda mais ou menos estável e vai ter que ser feito um ajuste lá na frente para ajustar a oferta de etanol à disponibilidade. Isso se faz via preço, né? Então, a linha pontilhada foram os preços da safra 2021. Começamos com 1,69 e terminamos com 3,24, né? Uma volatilidade absurda que a gente não deve enxergar esse ano. Então, os nossos preços médios é 3,20 esse ano, um piso ao redor de 3 e vamos também chegar no valor um pouquinho mais elevado lá na frente para justificar o carrego, né? Então, não faz sentido a gente, né, não carregar. A diferença de safra entre safras seria 8,8%, 3,09 de abril a setembro e 3,36 de preços médios de outubro a março, né? Então, essa é a equação que a gente deve equilibrar o mercado. E o ano passado, como a demanda foi se ajustando paulatinamente, a nossa participação no ciclo Otto ficou mais ou menos estável, perto de 33. Como esse ano a gente tem menos etanol hidratado, eu tenho que reduzir para 28, na média. Então, eu posso atender a 28,8% do ciclo Otto desse ano. Como a gente tem uma tendência de atender um pouco mais aqui na safra, eu vou ter que reduzir isso para 23%, que justifica esse ajuste de preço lá na frente. Só tem um jeito de eu ajustar reduzindo, aumentando o preço, reduzindo a participação do etanol. O que suporta isso, né? O preço médio do petróleo na safra 2021 do Brent foi 46, a gente está projetando 65, um aumento de 41,19. WTI 44, o prêmio do Brent entre eles praticamente não houve mudança. A gasolina, a média foi 1,26, estou falando de 1,76, 38% na gasolina Arbob. O câmbio praticamente é o mesmo, 5,40, 5,46, então não é via câmbio. Os descontos da gasolina esse ano um pouco maior, ano passado você não teve um verão tão forte, então a gasolina teve menos descontada. E a gasolina em reais, né, reais por galão, era 6,85, passou para 9,60, então 40%. Então, a gasolina vai subir 40%. Então, o resumo da safra. A demanda sobe 6,21,
total do ciclo Otto. O hidratado, que teve um preço médio de 2,32, pula para 3,20, 38%. Hidratado líquido, 39%. O hidratado na bomba, um ganho de 34%, de 2,85 para 3,84. O anidro teve um ganho, porque, além do preço do hidratado, o prêmio foi maior. Então, o anidro tem uma projeção de 40%, 43% líquido. A gasolina na refinaria sai de 1,74 para 2,52. Então, a gasolina na refinaria sobe 45, a gasolina na bomba sobe 27. Por quê? Porque 73% da gasolina é que vai para a bomba, não é a sua totalidade. Então, a paridade no ano passado foi 68. Como a gente tem pouco etanol, a gente vai trabalhar com 72 na média. A gasolina sobe 27, mais o ganho de paridade justifica os 34% que a gente vai ganhar de preço do hidratado. Né? Então, essa é a nossa tendência. Né? O consumo de anidro aumenta, o consumo de hidratado diminui e nós vamos ter que entregar 1,5 milhão. Nós vamos consumir parte do estoque. Né? Então, nós vamos reduzir a exportação e vamos consumir parte do estoque. Então, para finalizar, nós estamos com um processo de crescimento no Brasil um pouco estranho, a economia dá sinais trocados, bastante confusos, tem hora que são notícias que vai aumentar, vamos ganhar, o PIB vai não, outra hora são dados muito ruins. O ciclo Otto deve se recuperar, né, com os dados que a gente tem, entre 5% e 7% sobre 2020. A capacidade de refino da gasolina brasileira está estagnada e o ciclo Otto crescendo em a redução de oferta, o consumo de gasolina crescerá em mais de 10%, sendo necessário aumentar a importação. A oferta limitada de etanol hidratado fará que trabalhemos a maior parte do tempo próximo dos 70%. Nós vamos trabalhar perto dos 70% a maior parte do tempo. O etanol de milho continua sua trajetória de crescimento, mas os preços dos grãos e petróleo serão decisivos para o incremento ainda maior. Os preços do milho subiram muito e afetaram a rentabilidade das empresas, né? Embora tenhamos um ganho no preço do etanol na bomba. Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Tarsilo, obrigado. Excelente. Acho que estamos aí já com média de 145 participantes. Acho que o assunto está sendo muito bem tratado. Também no etanol, né, nas palavras do Martin sobre o açúcar, ele usou a palavra fantastic crop e fantastic prices. Quer dizer, acho que a gente pode falar a mesma coisa em relação ao etanol. Realmente a gente está com algumas perspectivas muito boas. E eu acho que agora está na hora justamente da gente condensar. Quer dizer, como é que a gente vai fazer? O que esses preços vão refletir nos resultados financeiros das empresas do setor, né? A gente teve um ano bom, acho que já um segunda safra fechada boa, o Andy vai nos mostrar alguns números, e uma perspectiva de preços, né, se não de produção, mas de preços excelentes. E aí eu vou deixar com o Andy para ele tentar justamente consolidar isso e falar como isso deve refletir aí nas informações financeiras das empresas e nos resultados financeiros das empresas, que é o mais interessante. Antes de mais nada, pessoal, lembrando de fazer pergunta, não sejam tímidos, tem o que e há ali embaixo da tela. Se vocês quiserem fazer pergunta para qualquer um dos três palestrantes, fique à vontade. No final, nós estamos no tempo, estamos no prazo, então vamos ter tempo aí para esclarecer as dúvidas de todo mundo. Andy, com você. Está no mudo, Andy. Alô? Não estamos te ouvindo. Estamos com algum problema
técnico. E agora, Mané? Agora sim. Desculpe. Ok, não tá. Bom, muito obrigado, Mané. Muito obrigado, Caio e a equipe de Canaplan pelo convite. Esse evento é sempre muito rico e o webinar ontem foi realmente excepcional. Então, deixe-me compartilhar a tela e vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui de novo com Martin, Tarsilo e Manuel. E é só porque eu tinha a grande sorte de trabalhar com o Manuel para tanto tempo que estou usando fazer uma apresentação hoje sobre financiamento e endividamento. Eu aprendi muito com o Manuel ao longo desses anos. Então, obrigado a você, Manuel, por tudo isso. Bom, primeiro disclaimer, qual é o nosso roteiro? Vou falar sobre a situação financeira do setor, sobre receitas e custos, endividamento e as perspectivas. E daí eu vou passar brevemente para dar uma olhada sobre as novas fontes de financiamento, uns comentários sobre IPO e fusões e aquisições antes de concluir. Uma outra coisa para destacar é que eu vou falar de alguns números ao longo da apresentação. A grande maioria desses números vem da nossa amostra de resultados das empresas do setor. Junto dessas empresas, contam para ao redor de 50% da moagem nacional. Estamos falando de 30 e pouco empresas. Eu diria que não representa o desempenho médio do setor, é um grupo diferenciado. E como o Mané falava bastante, que de qualquer jeito o médio nesse setor realmente não fala muita coisa. Mas é uma necessidade recorrer para o uso de números médios. Então, é isso que eu vou usar. E vamos começar, então, falando de receita. Isso é o gráfico de receita por tonelada de cana até 2019 e 2020. Então, o fato é que a grande maioria das usinas fecham o balanço em março. Então, final de março, final do mês passado, a grande maioria das empresas do setor fecharam o balanço para 2021, mas esses resultados não estão disponíveis no momento e provavelmente vai demorar alguns meses para a grande maioria desses resultados auditados ser disponíveis. Então, é claro que a gente tem uma noção do andamento dos resultados, os números em si a gente não tem no momento. Talvez isso é um momento bom para enfatizar que esse é um setor muito heterogêneo, como esse gráfico mostra, que você tem a receita média, naquela linha azul pontilhada, e aquela faixa cinza é basicamente a faixa entre o valor máximo e o valor mínimo para cada ano safra. Então, está realmente destacando que tem grande variação nesse setor. E isso vale para todos esses indicadores. A gente pode imaginar que a variação aqui, em termos de receita, é uma função de mix de produtos de cada empresa, de tipo de produtos. A gente sabe que algumas empresas têm produtos diferenciados, algumas empresas têm cogeração que acrescenta a receita, por exemplo. Então, a gente sempre tem que ter em mente essa variação, essa heterogeneidade do setor em mente quando a gente está olhando os números.
Bom, aqui eu tenho uma tabelinha. Estou basicamente tentando olhar como a receita mudou entre 2009, 2019, 20 e 2020 e 21. E a gente pode ver que como um aumento leve de moagem e aquele aumento mais representativo da qualidade de cana, o volume de ATR subiu com uns 7% na safra passada em comparação com a safra anterior. E daí, a respeito de preço, os preços, obviamente, principalmente o açúcar, subiu muito, não muito em termos de centavos por libra-peso, mas obviamente com a desvalorização cambial, subiram muito em termos de reais. E etanol, um leve aumento, mas pouca coisa. Mas acho que todo produtor aqui está bem ciente de como o Consecana subiu na safra passada, em comparação com 19, 20. Então, usando o Consecana como um tipo de proxy para a receita do setor, a gente sabe que a vida real é mais complicada, mas a gente começa com Consecana. Estamos falando de um aumento de uma safra para outra de quase 27%, em termos de bilhões de reais. Então, um resultado espetacular. Eu tenho um slide aqui, eu sei que tem um webinar inteiro sobre RenovaBio, então só quero marcar aqui que o setor ganhou em total 650 milhões de reais de receita, e isso é a grande maioria indo para etanol, mas o biodiesel estava dentro dessa equação também. E a tabelinha ao lado direito é simplesmente fazendo um tipo de exercício para uma usina que conseguiu 100% de etanol certificado na safra passada. A nossa estimativa é que os CBIOs acrescentaram talvez 1% adicional à receita. Então, é pouca coisa, ninguém esperava nada diferente, mas só para mencionar os CBIOs quando a gente está falando de receita. Bom, agora vamos falar brevemente sobre o outro lado, que é o custos. E aqui, de novo, não tem dados, mas acho que tem algumas coisas que já são relativamente claras. Primeira coisa é que com a elevação de Consecana, é claro que custo de arrendamento, custo de cana de fornecedores subiu na mesma medida que a Consecana subiu. Ao nível geral, como a gente notou que você teve um aumento de volume de produção, então você tem uma certa diluição de custo fixo nas operações no campo e na indústria. E, por final, aponto um elemento de elevação de custo associado com frete e as operações portuárias. Então, que os custos aumentaram na safra passada, aumentaram. E a gente vai ter mais a dizer sobre os custos quando a gente começa a falar da safra que vem. Andy, então, posso interromper só um minutinho? O pessoal está pedindo se você consegue colocar no modo apresentação para a imagem ficar maior na tela. Eu tentei aqui, mas não deu. Agora deu certo. Está melhor agora. Aqui, para mim, não teve mudança. Parece que está muito lento. Para mim, mudou aqui. Deve mudar para a gente daqui a pouco, Manuel. Deve mudar daqui a pouco. Vamos continuar. Eu vou continuar e vamos esperar que mude. Então, quando a gente chega a falar das margens, eu fiz essa tabelinha aqui, que está porque a gente não tem cifras, eu resolvi falar mais em termos de ordem de grandeza de mudanças. Então, cada seta aqui representa uma mudança ou positiva ou negativa de 10
ou até 10%. Então, a gente pode ver que a moagem, em comparação à safra passada com a anterior, pouca diferença, mas ATR, uma diferença ao redor de 5%. Então, o preço de consecana, a gente sabe, subiu 17%, 18%. E daí eu faço a matemática, só para chegar a estimativas de receita para o setor, ou seja, pegando esse preço unitário, valor unitário, multiplicando pela a moagem inteira, e daí tirando a estimativa de custo, mas estou chegando nessa visão de receita que aumentou quase acima de 20% e a margem é quase 30%, em termos de bilhões de reais, em termos de fluxo de caixa para o setor. Então, margens melhores em 2020 e 2021, quando a gente fala dos bilhões a mais que o setor ganhou, talvez merece um pouco mais de comemoração do que eu escrevi aqui. Mas o que isso significa na prática é que a grande maioria das usinas não vão ter problema nenhum fazendo a CAPEX ou CAPEX recorrente necessário, mas também tinha espaço para desalavancar ou contemplar investimentos novos. Então, realmente uma margem, resultado espetacular quando você olha o volume de dinheiro a mais que entrou para o setor. E daí vamos chegar ao assunto de endividamento. Então, aqui eu estou mostrando esse gráfico só para mostrar o contexto histórico. Isso é dívida líquida, ou seja, dívida bruta menos o caixa e papéis e títulos, quase caixa, tirando isso da dívida bruta para chegar numa estimativa de dívida líquida. Isso, de novo, média da nossa amostra. E dá para ver nesses anos mais recentes, 18, 19 e 19 e 20, que realmente não mudou tanto. Eu quero explorar isso um pouco mais e olhar para 2021. Andy, E aqui o slide não mudou para a gente, tá? O slide da dívida a gente não está conseguindo ver do histórico da dívida. Mudou agora. Agora mudou os dois slides agora. Eu acho que alguma coisa não está funcionando como full screen, infelizmente. Sabe que o banco acabou de permitir o Zoom, então eu não sei se é o sistema do banco que não está ajudando ou o operador que não está ajudando, mas peço desculpas, mas parece difícil. Mas imagino que o Caio vai disponibilizar as apresentações depois, mas por enquanto peço desculpas se é difícil perceber o que está na tela. Você deve, assim, tem alguém dando uma dica aqui, que você deve estar olhando o full screen e compartilhando a tela, o não full screen, né? Talvez, se a gente tem um tempinho, acho que talvez se você saísse e compartilhasse novamente o full screen, talvez seja melhor. Quer tentar? Última tentativa, não quero te interromper, desculpe. No caso, você interromperia seu compartilhamento e compartilharia novamente, tá? Não, eu entendo, mas agora é muito difícil trocar. Eu não estou conseguindo trocar uma vez que eu entro no full screen. Interrompe. Olha, eu vou tentar maximizar dentro desse... Está um pouco melhor agora. Tá melhor. Ok, acho que é isso que a gente tem, infelizmente, no momento. Peço desculpas. Mas, olha, aqui, então, a gente começa aqui no dia 31 de março de 2019, com o resultado final daquela
o penúltimo daquela série. Daí a gente sabe, indo para março de 2020, março do ano passado, a gente sofreu aquela desvalorização brutal. E a gente estava no meio de toda aquela incerteza a respeito da pandemia. Então, o que a gente está imaginando que aquele resultado, como aconteceu? Primeira coisa que, claro que foi um efeito sobre o endividamento em dólar, mas na verdade, a proporção de dívida que está dolarizado no setor tem andado caindo ao longo dos anos recentes, com a queda de juros aqui no Brasil. Então, realmente um impacto no final, dada essa proporção relativamente baixa, não foi tão explosivo em 2020. E talvez com os resultados bons, talvez até aconteceu um pouco de desalavancagem naquela época. Mas a outra coisa que aconteceu é que, por causa de toda aquela incerteza, muitas das empresas acabaram buscando recurso adicional para reforçar o caixa, para enfrentar aquela incerteza. Então, talvez você acabou com uma dívida bruta um pouco maior por essa busca de mais endividamento e talvez um pouco do efeito do dólar, mas o caixa estava maior também. Então, o resultado líquido na dívida líquida deixa isso mais ou menos igual ao ano anterior. Agora, vamos para março de 2021 e a mudança cambial foi relativamente trivial. Então, isso realmente não entra muito em conta, mas a gente viu como o fluxo de caixa, a geração de caixa do setor aumentou. Então, a gente está certo que vai ter um elemento de desalavancagem como resultado disso, mas, ao mesmo tempo, talvez vai ter uma normalização do nível de caixa também. Então, o resultado líquido desses dois processos ainda é uma incógnita, mas a nossa aposta é que vamos ver, quando os resultados sejam disponíveis, uma queda da dívida líquida. E não seria surpresa, realmente, depois de um resultado tão espetacular em 2020-2021. Isso dito, de novo, a gente sabe que a média fala pouca coisa e eu só quero mostrar esse análise da dívida. Isso é de 19 e 20, mas é quebrado por quartil, só para reforçar a heterogeneidade que tem dentro do setor. Então, você tem aquela média de 134, 33, mas daí você tem algumas empresas com dívida líquida abaixo de 40 e outros acima de 200. Então, realmente, no final, cada empresa é uma empresa, tem suas particularidades e sua situação particular. Bom, vamos falar brevemente a respeito das perspectivas. Aqui, as projeções da nossa equipe de pesquisadores de macroeconomia, talvez uma visão do câmbio um pouco diferente do que o Tarsilo mostrou, mas não muito diferente. 3,35 para o final desse ano desculpa, 5,35 para o final desse ano e 5,20 para o final de 2022. E eu acho que isso é uma coisa que com certeza está surgindo em cada conversa que eu tenho com agentes do setor, mas a gente sabe que a desvalorização já trouxe um elemento de aumento do custo na safra passada, mas em compensação, durante 2020, os preços de fertilizantes foram relativamente bem comportados em termos de dólar. Isso é o gráfico no lado esquerdo. E o preço de diesel
idem durante o ano passado. Mas ambos esses gráficos estão mostrando uma elevação bem relevante para 2021. Eu acho que isso também é outro lado da moeda, que o Martin e o Tarsilo reforçaram o impacto do câmbio no preço que as usinas estão recebendo, tanto para açúcar quanto para o etanol. Mas agora, eu acho que o bicho está pegando a respeito de custos. Você tem inflação de todos os commodities. E eu estou ouvindo que além de fertilizantes, além de diesel, onde esse aumento é óbvio, mas falando de aço, falando de pneus, muitos insumos, a inflação de custo tem sido bem relevante. Então, isso chegando ao fim, uma visão das margens, e isso é bem preliminar, como isso poderia evoluir. E, de novo, estou usando essa avaliação mais em termos de ordem de grandeza para 2021-22. Moagem menor, como a gente viu e todo mundo falou ontem no webinar. Qualidade de cana menor também. Mas, em compensação, um preço com secana, que acho que talvez estou sendo conservador, colocando só 2 setas aqui, dados os números que o Martin mostrou e o Tarsilo mostrou. Então, mas é claro que a expectativa de um aumento realmente relevante de com secana de novo esse ano. Então, para chegar ao que conta, quando você faz a matemática e pergunta como isso vai impactar a receita e a margem do setor nesse ano safra que acabou de começar, a nossa visão preliminar é que, em termos de receita, bilhões de reais que o setor vai faturar, é mais ou menos igual à receita da safra passada, que já foi uma receita excelente. E em termos de margem, por causa dessa inflação de custo, a gente está imaginando uma queda, mas no momento, uma queda na ordem de 10%, e isso é depois de um aumento de quase 30% na safra passada. Então, ainda está apontando para um resultado bem interessante para o setor. De novo, cada empresa está numa situação diferente, depende das estratégias de hedge, a fixação dos preços de açúcar, isso vai entrar na conta claramente, junto com a sazonalidade de vendas de etanol. Mas isso é a nossa conclusão, apesar de dificuldade no campo, parece que os preços vão compensar e compensar bem. Bom, só umas palavras finais a respeito das fontes de financiamento. Aqui, desenvolvimento do mercado de CRA, isso é para o agronegócio inteiro. Então, está mostrando que 2020, a emissão do CRA chegou a um novo recorde, 15 bilhões de reais. E a minha colega, Patrícia, falou que em termos de 15% dessas emissões foram feitas por empresas do setor de açúcar e etanol. Então, a Raízen, MA, por exemplo. E parece que 2021 começou lento, a gente só tem resultados lá até fevereiro, mas desde fevereiro o ritmo acelerou um pouco. Tem emissões de Cocal, Colombo, Cerradinho, Tereos. Então, a minha colega está otimista que vamos registrar mais um ano de emissões fortes, tanto do setor de açúcar e etanol quanto do agronegócio. Então, isso é muito positivo, trazendo dinheiro novo para o setor. E a respeito de fusões e aquisições e
outras fontes de dinheiro novos, IPOs. Esse ano já começou com eventos relevantes. Tem a aquisição de Biosev pela Raizen, então uma consolidação, criando um gigante do setor. E você tem o IPO da Jalles, que aconteceu em fevereiro. Então, exemplo de uma empresa do setor e uma empresa bem diferenciada, mas uma empresa indo e conseguindo dinheiro novo do mercado. E talvez isso não seja o único IPO do setor durante esse ano. Então, acho que parece que nos mercados de capitais também tem um pouco mais de ânimo depois de esse ano espetacular para o setor. E, por final, acho que só quero destacar que eu acho que tem tendências positivas no curto prazo por causa desses resultados que o setor está entregando, mas também tem tendências de longo prazo que são muito positivas para o setor. Talvez todo mundo já ouviu desses iniciais ESG, Environment, Social Governance, ambiente, social, governança, principais que são cada vez mais embutidos nas estratégias de investidores, de participantes no mercado financeiro. E a gente avalia que o setor tem muito potencial para brilhar nesse contexto de mais foco no ESG, das fontes do financiamento. Estamos falando de um setor que já é um grande produtor de energia renovável, um setor que está ativamente investindo em um monte de tecnologias para reduzir o uso de diesel no campo, reduzir a pegada de carbono, aumentar o uso de medidas de controle biológico, por exemplo, e investindo em diversificação como biogás. Todas essas coisas acho que caem muito bem dentro desse conceito de ESG e acho que por isso realmente saindo um pouco de curto prazo e a safra que vem e olhando mais 5 a 10 anos para frente, a gente olha isso como a tendência que poderia realmente trazer mais recurso e mais destaque para o setor. E acho que as conclusões, acho que eu realmente não preciso reforçar. Então, as coisas são boas, receita, margem excelentes e perspectivas para mais um ano bom, apesar de dificuldades no campo por causa do preço. E essa tendência que é mais estrutural, de longo prazo, de investidores cada vez mais interessados nesses assuntos de ambiente, social e governança, e o setor é muito bem posicionado para beneficiar disso. Então, vou parar. Peço desculpas de novo para a dificuldade com a visibilidade e vou passar a bola para você, Manuel. Entendi. Obrigado, excelente apresentação. Eu é que peço desculpas por te interromper. O pessoal estava me cutucando aqui no chat, eu espero não ter atrapalhado, mas assim, com certeza não atrapalhou. Excelente palestra. Obrigado pelas palavras no início. Agora, depois dessa apresentação, eu tenho certeza que ninguém mais vai querer ver a apresentação minha, só sua, né? Dada a qualidade. Bom, gente, a gente chegou aqui na conclusão. Preços bons, né? Produtividade menor, uma pressão de custo maior, mas com margens ainda positivas, né? Possivelmente o terceiro ano com margens positivas e com chances aí da gente ter até mais coisa para frente por conta dos hedges que as grandes empresas estão fazendo. Nós temos algum tempinho, eu queria
primeiro passar uma pergunta aqui do Narciso, da SJC. Boa pergunta, obrigado, Narciso. Ele está perguntando, Martin, acho que a pergunta é mais para você. Ele está perguntando se não existe um certo exagero aqui do Centro-Sul estar avançando muito na fixação. A gente sabe que o Centro-Sul está, inclusive, fixando safras para frente, 22, 23, até 23, 24, alguma coisa, e se isso não dá espaço para os fundos especulativos exercerem pressão no mercado. Tá? Bom, acho que em princípio é essa a questão. I mean, I guess the story, what comes clear to me from all of this. Fica claro para mim é que o Brasil está numa, eu não diria único ou ímpar, mas uma posição favorável, muito favorável. Se pensarmos nas últimas reuniões que nós tivemos nos últimos 10, 15 anos da Canaplan, a maioria das vezes sempre eu dava notícias ruins. Estamos numa situação em que as pessoas podem pensar nas margens que estão atrativas e o Andy até falou isso, o custo vai aumentar com o câmbio fraco, mas se as pessoas acham que a margem é atrativa, eu diria se o mercado está muito adiantado ou não importa, porque na realidade é atrativo agora. Então tem que fazer isso mesmo. Quem sabe o que vai acontecer no mercado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos? Na realidade, então, se as pessoas estão confortáveis com as margens, então tem que aproveitar a oportunidade, se eu entendi bem a pergunta. Eu acho que é isso. Obrigado, Martin. Thank you, Martin. Another question from Narciso. To Tarsilo now. Narciso asks, because we don't have a lot of supply of gasoline, and it's hard for you to import gasoline. Definitivamente o risco. So we don't have the risk of mixes because of the high prices of ethanol. And I think he's probably talking about reducing the mix. Ô, Narciso, boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem duas coisas aí que estão bem consolidadas, né? O nível de mistura que a gente trabalhou por muito tempo sobre isso, mantê-lo aí em 27, e a portaria 67 que regula as contratações, né? Ela tem lá seus pontos negativos, mas ela tem ela é um pilar bastante interessante à medida que ela traz com que os agentes de mercado entrem no acordo para fazer um suprimento de uma obrigação, né? de uma parcela que é inelástica, ou seja, que é obrigatória. Então, a portaria 67, ela tem cumprido isso desde que a gente implementou em 2013. A gente não teve nenhuma redução de mistura. Todos os anos o mercado foi plenamente abastecido e tivemos momentos difíceis durante esse período, né? Então, preço, seca, e o mercado soube ajustar, né? Então, acho que esse é um grande ponto. Outro ponto importante é o mercado livre, né? Acho que o mercado livre ele é bom. A gente hoje tem a opção de importar. O preço momentaneamente nos Estados Unidos ele está fora do dinheiro, mas tem produto, né? É questão de ajustar ou não. E a formação do preço da gasolina ela impede, porque se eu reduzir a mistura por alguma razão, o preço aumenta, né? A estrutura tributária entre etanol e gasolina,
toda vez que você reduz o nível de mistura, o preço final da gasolina A, da gasolina C acaba sendo majorado. Então não faz muito sentido. Reduzir o anidro para importar mais gasolina também não parece ser uma mitigação de absolutamente nada, né? Você continua sujeito ao preço internacional da gasolina e ao câmbio. Então, acho que esses dois pontos estão bem blindados. E além de tudo, Narciso, a gente tem uma capacidade de produção de anidro, ou seja, coluna, bem superior à demanda. Então, é um incentivo econômico que faz a gente produzir o anidro que precisa. E isso funcionou perfeitamente nessa safra. Quer dizer, a gente tem uma demanda maior de gasolina, o resultado disso foi um prêmio melhor e as usinas se propondo a fazer o anidro necessário. Então, acho que está bem blindado e o biodiesel aconteceu porque era um mercado de leilão, que é uma confusão sem tamanho, né? Então, a gente teve essa redução do biodiesel, da mistura, mas é um mercado que não está maduro como o nosso, não. Acho que o anidro está bem blindado. Bom, obrigado, Tarsilo. Andy, quer falar alguma coisa, Caio? Isso, eu queria, por favor, se permitir, na onda das boas notícias do Martin, eu queria só perguntar a ele duas questões associadas. Martin, Índia e etanol, e Joe Biden, Estados Unidos e a volta da Organização Mundial do Comércio. Como é que você vê isso? Obrigado, Mané. I mean, I think on India, I think the direction of travel is pretty clear. The industry is clearly, the government is clearly trying to push ahead with the ethanol blending. And as you will know, they accelerated the target date for the blending of 20%. They brought it forward from 2030 to 2025. So the intention is clear. They want to use more ethanol in gasoline. And that, of course, will go a long way to dealing with the WTO issue. I think the challenge, which I think I mentioned last time, is not the government intention, which is there. The challenge is implementing that intention. And it's really going to, for the sugar sector, the big issue is going to be putting in the capacity to transform the surplus sugar into ethanol. Because if they went anywhere near, se eles chegassem perto do mix de 25%, o superávit do açúcar da Índia com certeza desapareceria. Então, eu acho que o desafio aqui vai ser implementar. Incentives are clear. It's the investment to do that is the challenge. Obrigado, Martin. Thank you, Martin. There is a question here from Thiago Novaes. Para o Tarsilo, mas acho que todos podem responder. Ele diz aqui o seguinte, que as tendências climáticas apresentadas nos últimos anos vêm contribuindo significativamente com a redução do volume de cana colhida. Com o preço do açúcar remunerando em patamares melhores frente ao cenário internacional, como fica o preço do etanol no Brasil por uma possível redução de oferta? Eu acho que o Tarsilo já passou por isso na apresentação dele, mas eu acho que ele pode dar uma reforçada, Tarsilo, fica à vontade. Oi, Thiago, é exatamente aquilo que a gente viu. O açúcar hoje está aí na casa dos 17 cents, né? Mesmo com uma oferta limitada, o etanol ele tem o limite do preço da gasolina. Então, hoje, olhando
o etanol não vai chegar na paridade do preço do açúcar nesse momento, dadas as condições de contorno, que é petróleo e câmbio, né? Então, esse é o limite. O que acontece? Num ano de pouca oferta, num ano que tem bastante oferta de etanol, a gente respeita esse limite, só que dá ao consumidor um ganho, ou seja, trabalha com uma paridade de 65%, 66% para dar vazão a toda a oferta, então o ganho vai para o consumidor. Num ano desse, que a oferta é curta, eu continuo respeitando o limite da gasolina, que a gente já viu que é inferior ao açúcar, porém eu vou trabalhar mais próximo da paridade. Então, o consumidor vai estar no break-even, ali no ponto de equilíbrio entre etanol e gasolina, mas ele não vai ter aquele ganho adicional que ele estava acostumado. Então, é exatamente isso. Safra pequena, a gente aperta mais e trabalha mais próximo da paridade. Se o petróleo ou o câmbio se moverem na direção do açúcar, o etanol vai junto, né? Mas não é o que a gente está enxergando, pelo menos no curto prazo. Obrigado, Tarsilo. Bom, acho que para terminar, nós estamos encerrando já o horário, mas eu queria fazer uma última pergunta para o Andy, se o Caio me permitir. A última vez que eu olhei, Andy, nós tínhamos de 444 unidades produtoras, não estamos falando de empresas, mas sim de unidades produtoras no Brasil, 81 delas se encontravam em recuperação judicial, 29 falidas, e dessas todas, entre elas, obviamente, tinham algumas em RJ moendo, mas tinham 101 unidades paradas. Dado este novo cenário, vamos falar de 2, 3, talvez 4 anos bons de preço, você mesmo colocando que, apesar do aumento das margens, a gente vai ter uma queda de margem em relação a 2021, mas não em relação ao histórico. Nós ainda vamos trabalhar com margens altas. Como é que vai ser o futuro, né? O que você espera? Nós vamos conseguir tirar essas empresas da recuperação judicial? Essas empresas tendem a ser consolidadas? Quer dizer, o que o Rabobank vislumbra para o futuro desse mercado? Você sabe bem, não é uma pergunta fácil para fazer resposta. Eu acho que a tendência até agora, a gente sabe que basicamente empresas boas não pararam de expandir durante esses anos e até durante esses anos considerados como difíceis. E essa expansão tem sido muito pela absorção de área de cana e ganhos incrementais em termos de capacidade. Então, isso, acho que isso tem tudo a ver com crescimento, vamos dizer, vertical, em vez de horizontal. Então, eu imagino que eu acho que isso não vai parar, primeira coisa. Acho que, pensando no longo prazo, isso é a maneira mais, vamos dizer, sustentável para crescer, uma maneira que evite um grande pulo de alavancagem, tudo isso. Então, acho que isso é até uma maneira, um ritmo saudável para crescer, para essas empresas. Eu acho que para essas empresas que estão numa situação difícil, obviamente, uma safra como a safra passada foi uma benção em termos de preços. E acho que a pergunta é até qual ponto essas empresas realmente conseguem aproveitar disso. A gente sabe que, tipicamente, essas empresas não conseguem vender muito da produção de etanol durante a entre-safra. Então, uma parte, geralmente a parte melhor da precificação, eles não conseguem atingir isso. E a gente sabe que eles têm muito menos chance de fixar preços, mas a ironia é talvez esse ano, essa falta de capacidade de fixar vai virar uma benção. Olha, o preço spot hoje em dia, 17 centavos a um câmbio de 5,40, acho que isso é R$2.000.
por tonelada. Eu duvido que a média de fixações feitas há meses até agora chega nesse nível. Então, até essas empresas poderiam beneficiar por isso. Mas isso dito, se isso, vamos dizer, se vamos fazer verão de uma andorinha, ou talvez 2 andorinhas, é difícil dizer. A gente sabe que demora para entrar nessas situações e demora para sair também. Muito bem. Eu vou me permitir fazer mais uma pergunta, porque chegou mais uma pergunta aí de atendente, e eu vou direcionar para o Martin, mas depois a gente já pode passar direto a palavra para o Caio, e o Caio até talvez possa complementar. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o Martin, porque é uma visão externa, né? A gente aqui no Brasil, às vezes, tem uma visão um pouco ufanista. Nós todos trabalhamos no setor, queremos, a gente tem muita coisa aqui que é torcida nossa, né? A gente quer que as coisas deem certo. Então, talvez o Martin tenha uma visão, vamos dizer, mais isenta, e por isso eu queria fazer a pergunta para ele. O nosso espectador aí, ele pergunta o seguinte: como enxergam a ascensão dos carros elétricos para o cenário de médio prazo do setor? Mais ou menos 10 anos. Quer dizer, como você, Martin, enxerga como risco ou oportunidade a ascensão dos carros elétricos para esse setor? Bom, eu acho que os carros elétricos, meus colegas que trabalham nessa área, eles dizem que isso é uma tendência europeia, a chinesa, asiática, é um módulo para esses lugares do mundo. Eu acho que geograficamente é específico. Em segundo lugar, apesar de ser um momento importante, nós sabemos que em 10 anos, mesmo se você tiver adoção de carros elétricos na Europa e Estados Unidos, você continua tendo um mercado muito grande. Então, você tem que olhar, esse mercado enorme continuará enorme. E se você se lembrar das mudanças quando nós adotamos os carros flexíveis no Brasil, leva muito tempo para você repor uma frota, mesmo que você veja mudanças em relação à eletrificação. Eu acredito que nós veremos isso em algumas regiões geográficas. O mercado para os combustíveis líquidos e etanol ainda vai ficar conosco nos próximos 10 anos de uma forma muito intensa. Agradecendo aí aos palestrantes, eu queria já passar a palavra para o Caio, se ele quiser complementar. Obrigado, Martin. Sempre um prazer contar com você aqui. Andy, muito obrigado. Tarsilo, como sempre, sensacional a apresentação. Caio, devolvo aí o palco para você. Manuel, muito obrigado. Você não se preocupe não, que nós vamos continuar a chamar você sim, viu? É muito interessante essa visão macro. A gente não pôde desenvolver tantos assuntos, o tempo é apertado. É um prazer ouvir o Martin Todd. Toda vez que eu escuto, eu aprendo muito. A capacidade de síntese do Martin, os dados do Tarsilo com relação ao etanol e essa visão de Brasil que pouca gente conhece e às vezes tropeça na falta de informações. E o Andy Duff, como sempre, é uma segurança. Eu vejo a figura do Andy Duff nas discussões, eu fico mais seguro, fico mais tranquilo. Lá vem o Andy com as avaliações objetivas dele, muito interessante. Eu quero dizer para vocês que essa questão que o Martin colocou tão bem no final, eu não tenho que compor, apenas dizer que o Martin deu um recado interessante sobre o tailor-made. Tailor-made, que disse o Martin, é que cada continente ou país vai ter a sua forma de produzir sob medida aquele veículo que interesse mais à realidade do combustível e de cada país. Eu acho que isso é inevitável e, portanto, me animou muito essa última reunião que nós tivemos da cúpula de clima nos Estados Unidos. Os posicionamentos foram muito claros a respeito disso. Acho que, de novo, vocês deram um show. Muito obrigado, gente. Olha, eu fico muito orgulhoso desse painel. Cada vez que eu assisto, tenho certeza que todos aproveitaram demais.
Muito obrigado de novo. Eu queria apenas ressaltar aqui, o primeiro dia nós discutimos qualidade de cana, nós discutimos produtividade, nós falamos do volume de canas, eles aqui traduziram essa realidade que falamos ontem, que impactos isso traz para o mercado, e agora a gente vai discutir um pouco de tecnologia, 2 dias em que nós vamos debater um pouco essa coisa de que medidas vão ser tomadas para que a safra 21-22 tenha um impacto mais positivo do que aquele que a gente, de repente, fica preocupado. Então, nós vamos discutir, vamos dizer assim, com grandes grupos apresentando a sua visão de qual é o peso, grandes grupos que eu digo de tecnologia, o que deve pesar, digamos assim, para essa safra, e mesa redonda com grandes produtores. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter o Joel, da Jales Machado, o Júlio, da Agrocampo Canaplan, e o Dalben, que é um grande consultor e produtor, sob minha moderação, debatendo como é que ficam as operações agrícolas nos ambientes de produção diferentes. Por que isso é importante, Mané? Você conhece tão bem isso. Porque é muito difícil projetar a safra quando a gente tem uma colcha de retalhos de ambientes de produção tão diversos como é o mundo tropical. No dia seguinte, nós vamos discutir fatores de produção, de proteção de lavoura. Então, amanhã, convido todos vocês, espero contar com vocês para a gente discutir tecnologia. Gente, muito obrigado para cada um de vocês, um abração em cada um de vocês, a todos que ficaram conosco até agora, e conto com vocês amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau a todos, obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.